Os acontecimentos dos últimos dias têm mostrado como o Brasil vem enfrentando, com dificuldades naturalmente, os problemas que nós vivemos, na verdade, há séculos. Em 1930, houve uma revolução nacionalista no Brasil. Essa revolução consistiu em tomar o destino do Brasil nas mãos dos brasileiros. Esse governo nacionalista foi deposto em 45. Os nacionalistas foram substituídos por um general Dutra, que era pró-nazista durante a guerra e que se tornou pró-americano depois da guerra e, consequentemente, passou a ser a solução que o imperialismo queria, numa união com a UDN, os golpistas da época. Assim como em 50 essa UDN golpista perdeu a eleição novamente para Getúlio, que conseguiu implantar a Petrobras. A Petrobras não existia. Hoje a Petrobras é uma potência não só nacional, mas mundial. Ela está em jogo hoje, assim como estão em jogo as empreiteiras que se tornaram empreiteiras também mundiais. Consequentemente, tanto a Petrobras quanto as empreiteiras precisam ser castigadas pelos golpistas. Esta é a realidade que nós estamos vivendo. Pois bem, através de golpe militar, isso não é mais possível, como nós já dissemos. Por consequência, a jogada hoje é naturalmente golpe constitucional. Constitucional feita por quem? Por um Gilmar Mendes, por exemplo, né, que engaveta há mais de um ano uma decisão da OAB junto com o Supremo de que é inconstitucional o financiamento empresarial de campanha. Essa figura que tem a cara de Mussolini e Berlusconi, essa figura é uma figura séria. Nós vivemos, na verdade, o Brasil dos privilégios. E esse Brasil dos privilégios está sendo desmontado. É isto, naturalmente, que os tucaninhos, que são os herdeiros da UDN golpista de antigamente, não podem suportar. Por que que nós dizemos privilégios? Por que que nós dizemos que eles estão sendo desmontados? É visível para quem quer enxergar a realidade. O Brasil nasceu feudal, a partir de Portugal. Todo mundo sabe, mais ou menos bem informado, que Pero Vaz de Caminha, ao escrever ao rei Dom Manuel, pediu naturalmente emprego para um dos seus parentes, assim como quando o Brasil comemorava 100 anos da independência, preparando as festividades no Rio de Janeiro, basicamente, construindo, por exemplo, a Avenida Atlântica em Copacabana, e ao mesmo tempo que a família Guinle construía um hotel de categoria internacional no mesmo lugar, o presidente da República, Epitácio Pessoa, passou para o seu genro, o empreendimento de preparar a Avenida Atlântica. Ora, o Brasil dos privilégios é uma herança de séculos, e esta herança de séculos está sendo destruída. E isto é insuportável para aqueles que vivem de privilégios, como a alta classe média, como a classe média que tem empregos. Por exemplo, tem médicos, naturalmente, com 4 empregos, que se forem trabalhar nesses 4 empregos não tem tempo para dormir 1 hora por dia, nem meia hora por dia. Privilégios que estão sendo destruídos. E isto é insuportável. Ora, quem representa os privilégios hoje? Evidentemente que é o PSDB. Na hora que, apurados com o fato de que a OAB entrou com recurso no Supremo declarando a inconstitucionalidade do financiamento empresarial, o que é que o PSDB e essa figurinha criminosa que é o presidente da Câmara andaram fazendo? Andaram fazendo uma votação
Então, não é um assunto para ser declarado de inconstitucionalidade, é um assunto para ser resolvido entre os políticos de boa vida, de privilégios. Quem votou, afinal de contas, a favor do financiamento empresarial? O PSDB praticamente inteiro, grande parte do MDB, PFL nem falar, PFL já está desaparecendo, mas afinal tem um ou outro sério. 98% é de picaretas. Uns 70%, 80% do PSDB é de picaretas e assim por diante. Então, o que é que resultou daí? Uma votação a favor da eleição realizada com financiamento empresarial, já que eles vivem naturalmente os privilégios de pegar esses dinheiros e fazer a boa vida que eles levam pelo Brasil afora. Eles fazem parte do ditado de antigamente: política deve ser uma coisa muito boa, porque afinal de contas quem está dentro não quer sair, quem está fora quer entrar. Mas política não é isso apenas. O PT tem mostrado, sob a liderança do Lula, que é possível enfrentar essa realidade de privilégios. Por exemplo, no lugar de uma Polícia Federal que não fazia nada, absolutamente nada, do Ministério Público que não fazia nada, absolutamente nada no governo FHC, nós temos hoje entidades que agem, entidades que apuram, entidades que batalham. Não quer dizer que o que a Polícia Federal é uma maravilha, ao contrário, ela está infiltrada naturalmente pela CIA norte-americana e está infiltrada também pelos tucanos, como nós sabemos. Na época da ditadura militar, quando a Polícia Federal nasceu, ela era naturalmente instrumento da ditadura e ela continua com muitos defeitos, não são poucos. Mas na hora de obter aumentos de salários, tanto o Ministério Público quanto a Polícia Federal aparecem como salvadores da pátria e obtêm aumentos poupudos, enquanto que os funcionários do INSS, naturalmente com menos poder de fogo, menos privilégios, menos acessos à televisão, esses funcionários naturalmente estão penando bastante na situação atual. Então, na verdade, esses privilégios estão sendo desmontados aos poucos, e esse desmonte é insuportável para o imperialismo, é insuportável para a classe média que vive de privilégios, não quer saber de cidadania, não quer saber que, por exemplo, o Bolsa Família tirou da miséria milhões de brasileiros. Eles criticam naturalmente o Bolsa Família porque não são eles os privilegiados, enquanto que, na verdade, o Bolsa Família está salvando milhões de pessoas da fome. Esta é a realidade do Brasil. O Brasil é um país feudal, vive de privilégios, e isso está sendo desmontado sob liderança do Lula, e isso é insuportável. Enquanto o senhor FHC, na época da campanha da Petrobras, da campanha nacionalista, fazia parte do Partido Comunista do Brasil e não fazia nada pela campanha, tanto é que se lembrou do nome dele para levar uma correspondência entre Rio e São Paulo, o seu tio, general Felicíssimo Cardoso, que era um nacionalista, esse general disse: não dá para confiar no meu sobrinho, ele não é uma pessoa confiável. Não era confiável porque, como professor da Maria Antônia, da Faculdade de Filosofia, falava mal pelas costas do Florestan Fernandes, de quem ele era assistente, dizendo o Florestan é um eclético, não tem nada de marxista. Marxista, naturalmente, ele não dizia, mas tentava dar a entender implicitamente que era ele. Era ele coisa nenhuma, ele sempre foi um copiador de textos dos outros, como na teoria da dependência, que ele fez passar como se fosse da sua autoria e, na verdade, roubou de várias pessoas. FHC, que quando tem que ir aos Estados Unidos é obrigado a tirar os sapatos para entrar, o que é uma vergonha para um presidente de um país como o Brasil. FHC,
que naturalmente vive de privilégios, como qualquer pessoa sabe. Na hora que houve um caso com uma jornalista da Globo, deu um jeito de que a Globo dispensasse a jornalista, jogasse ela para Portugal, para a Espanha, para que o caso não aparecesse. Essa é a figura que lidera o imperialismo americano, que lidera os privilégios no Brasil. Convenhamos, é uma figurinha insignificante. É o que é insignificante. Enquanto que Lula nasceu como líder sindical, criou a CUT, criou o PT, e o PT está dando uma demonstração de competência desde que apareceu no Brasil. Por exemplo, acabando com os currais eleitorais na Bahia, no Maranhão, etc., etc., e mudando, portanto, o panorama do Brasil sob muitos aspectos. Governo Dilma comete erros, evidentemente comete erros, mas é um governo não só legal como legítimo, ao contrário do que diz FHC, que diz a moda da UDN golpista de antigamente, que o governo é legal, mas o governo é ilegítimo, como dizia o seu Carlos Lacerda. FHC é o Carlos Lacerda, o denoide, fascistoide, que deu certo, chegou no lugar certo, na hora certa, isto é, num lugar de entregar o Brasil ao neoliberalismo imposto pelos Estados Unidos. Um cara que vendeu, por exemplo, a Raytheon dos Estados Unidos, a cobertura eletrônica da Amazônia, a pedido do Clinton. Um cara que obedece o presidente de um outro país. Lula não faz isso. Lula obedece os interesses nacionais, como, por exemplo, no caso da Embraer, onde o BNDES financiou venda de aviões para aerolíneas argentinas, que foi nacionalizada depois de ter sido depredada pela privatização neoliberal na Argentina, que realiza neste governo convites às empresas aeronáuticas para produzirem caças militares brasileiros. A Suécia ganha e a Suécia transfere tecnologia, já que esses aviões supermodernos vão ser fabricados na sua etapa final pela Embraer. Quem defende os interesses nacionais? Quem defende os interesses populares? É naturalmente o governo Dilma, é o governo Lula, é o PT, e não esses vendidos ao imperialismo que só sabem viver de privilégios e de picaretagens.